pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula. O tema de hoje vai ser circuitos pneumáticos básicos. Nós denominamos os circuitos básicos aqueles circuitos constituídos por apenas um atuador. Então, nessa construção desses circuitos, a gente utiliza o que a gente chama de método intuitivo, ou seja, não necessitamos de nenhum método especial para fazer o projeto do circuito e utilizamos apenas os componentes pneumáticos básicos. A utilização desses componentes básicos na construção dos circuitos vai ser estudada através de circuitos ilustrativos e propostas na forma de exercícios para a fixação dos conceitos. Então aqui são assuntos que a gente já viu, as designações, então, através de numeração. Então lá, os elementos auxiliares lá de alimentação, 01, 02, 03, os elementos de trabalho lá, os cilindros, 1.0, 2.0, elementos de comando, válvula de comando, 1.1, 2.1, 3.1, né? Depois vem lá os elementos auxiliares, lá, elementos de sinal, né? Que aí, se ele influenciar no avanço, vai terminar em número par. Então vai ser 1.2, 1.4, ou 2.2, 2.4, e assim por diante, né? E os ímpares vão ser elementos que influenciam no retorno do cilindro, né? Então, 1.3, 1.5, né? E aqui vão estar diversos tipos de válvulas lá, elementos de sinal, né? Ou de processamento. Os elementos de processamento também vai seguir a mesma norma, né? Pares para avanço do cilindro e ímpares para retorno do cilindro. E eles normalmente vão ficar acima dos elementos de sinal. Então aqui vai ter, tem uma válvula O, lá uma válvula E, tudo vão estar sempre acima das válvulas acionadas por botões e vão receber a numeração posterior à numeração que foi utilizada para os elementos de sinal. Eu tenho dois elementos de sinal, usei 1.2 e 1.4, o elemento de processamento vai receber a numeração 1.6, né? E se for no retorno, a mesma coisa. Os elementos auxiliares que vão estar sempre entre a válvula de comando e o atuador, lá que é o cilindro, vão receber numeração 1.02, né? 1.04 ou 1.03, 1.05, dependendo se ele vai atuar no avanço ou no retorno do cilindro. Então, uma reguladora de fluxo, ela está atuando no avanço do cilindro, número par. Se ela estiver atuando no retorno do cilindro, termina em número ímpar. Ok? Muito bem. E aqui então está a estrutura que a gente já viu lá também, né? Como é que fica a disposição desses elementos todos, né? Então a gente viu lá em cima vai ficar o atuador, aí válvula de comando e elemento auxiliar do circuito lá, que é o lubrifio lá, né? A unidade de conservação de ar. Esses três, todo circuito obrigatoriamente tem que ter. Coisa importante também que tem que lembrar, válvula de comando, sempre a alimentação dela vai vir direto aqui do regulador de pressão, tá? Não tem nada no caminho. Sempre o pessoal às vezes confunde e comete enganos aqui, tá? Então, esses três vão ter. Aí nós podemos ter elementos de sinais que ficariam aqui logo após o regulador de pressão. Acima deles ficariam os de processamento de sinais. E todos esse conjunto aqui abaixo da válvula de comando. E os elementos auxiliares aqui para controle de fluxo ou para um escape rápido, né? Poderia uma reguladora de pressão, às vezes aqui também, né? Aí eles recebem a numeração aqui 1.02, 1.03, dependendo se ele atua no avanço ou no retorno. Muito bem. Aí, sabendo tudo isso, qual é a ideia aqui da nossa aula de hoje? A gente vai promover um monte de circuitinhos básicos, onde vocês deverão, inicialmente, o circuito está pronto. Já dei o elemento pronto, tá ok? Você tem aqui a entrada de pressão, a unidade de conservação de ar, um comando direto. Então a gente só põe aqui para dizer o que faz o circuito. É um comando direto de um cilindro de simples ação, então um cilindro de simples ação, com retorno por mola, utilizando uma válvula direcional com acionamento por botão pulsante. Ok? Então o circuitinho é esse aqui, está pronto. Qual é a tarefa de vocês? Numerar os elementos e as vias do circuito ao lado, desenhar no FluidSim e simular. Ou seja, o FluidSim ele já fornece a numeração automática
de boa parte dos componentes. Mas normalmente linhas, pilotagem, essas coisas, às vezes ele não fornece e você tem que colocar, tá? E aí vocês teriam que numerar as vias e numerar os elementos também, né? Então, aplicando o que está no começo aqui da apresentação, né? O cilindro só tem um, é 1.0. Válvula de comando, 1.1. Elemento auxiliar aqui de entrada, 0.1, certo? Enumerar as vias aqui, aí lembrar lá, escape, linha de pressão, linha do atuador, qual é a numeração, né? Certo? E aí vocês vão fazendo e esse trabalho aqui vai ter um tempo maior, a gente vai dar um prazo de 1 mês para vocês concluírem. São vários exercícios. O interessante é que vocês façam esses exercícios para ir ajudando a raciocinar e estar preparado para a avaliação, que a avaliação vai acontecer daqui 2 semanas, né? Certo? A gente não vai cobrar coisas muito complexas, mas o básico, se você tem alguma dificuldade, você pode treinar aqui, né? E você mandando, a gente já vai dando retorno, se está certo, não está certo, o que está errado, a gente pode ir já corrigindo para que vocês sanem as dúvidas antes da avaliação, ok? Beleza. Aí vai vir lá o segundo circuito, a mesma coisa, ó. Agora é um comando indireto de um cilindro também de simples ação, retorno por mola. Agora utilizando uma válvula direcional de 2 vias com botão pulsante para fazer a pilotagem, né? E o comando indireto aqui, no caso, uma pilotagem, né? Certo? Positiva, a gente só trabalha com pilotagem positiva. Aí vocês vão lá, tem que fazer o quê? A mesma coisa. Numerar os elementos e as vias, desenhar os mesmos dentro do FluidSim, simular. Depois, com isso tudo feito, o que você vai ter que fazer? Bom, aí vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão criar um documento no Word, vai colocar o nome de vocês lá, trabalho de pneumática hidráulica, com o nome de vocês, né? E aí vocês vão pôr assim, circuito 1, ou exercício 1, tá? Se vocês quiserem colocar o enunciado, pode colocar. Não quiser, não precisa também. Só põe circuito 1. Aí, o circuito 1 é esse daqui, certo? Vocês vão dar um Ctrl+C, Ctrl+V do FluidSim, com as vias e os elementos tudo numerado. Então, concluído tudo isso aqui, né? Feito tudo isso aqui, vocês dão um print, cola lá dentro do Word. Então, circuito 1 ou exercício 1, pá, colou lá o circuitinho lá dentro. Aí, exercício 2, a mesma coisa, fez, numerou, tal, elementos, componentes, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, põe lá no trabalho que vocês vão entregar lá. Aí eu quero que vocês ponham em ordem, tá? Não vai por exercício 1, exercício 10, depois exercício 12, exercício 4, não, tem que ser na ordem, exercício 1, 2, 3, 4, em sequência. E vocês vão colocando lá, dando um print screen. O que é importante salientar para vocês aqui, ó. Vocês vão fazer o print screen lá, e vocês vão desenhar o circuito, cada um vai desenhar o circuito não vai ser igual, certo? Aí eu vou corrigir o trabalho, eu, professor Francisco. Se a gente observar que o teu desenho é igual ao do teu colega, e tem vários desenhos iguais, é cópia um do outro, tá? Não tem como você ir lá, posicionar eles na mesma posição, a mesma distância, então isso esquece, tá? Se acontecer isso, nós vamos zerar o trabalho dos 2 agentes da ação, tá? Então, a ideia aqui é ajudar vocês a estudarem e praticarem, mas as cópias não vão poder existir, tá? Vocês têm que ter isso já em mente. E a gente pega mesmo, tá? Não adianta, eu peguei isso aqui simplesmente, o cara deu um print, pôs uma janela desse tamanho, você vai lá, estica a janela e deixa ela grandona, tá? Mas eu olho lá e vejo já que é muito parecido, eu dou uma encolhida na tua janela, ponho um em cima do outro, lá é igual. É 0 para os 2 também, tá? Então, tem que, cada um faz o seu, né? Exercícios iguais vão ser penalizados. Bom, vamos continuar aqui. Aí, vai vir aqui, mesma coisa, tá? Circuito 4, aí aqui é um circuito com em vez de ter um cilindro, é uma ventosa. Então, a gente tem aqui um gerador de vácuo, por efeito Venturi, cria um vácuo aqui na ventosa, e vocês vão numerar também, né? Quem é o atuador aqui? O atuador é a ventosa, ela que faz o trabalho, tá? Isso aqui seria o quê? Vou deixar para vocês pensarem um pouco, tá? Aí fez tudo a numeração, vão colando lá. Então, observe que até o exercício 5 está tudo pronto. Você simplesmente tem que fazer o quê? Vocês têm que numerar os elementos, as vias, reproduzir ele dentro do FluidSim, simular, ver como é que ele funciona, né?
perceber bem a atuação deles, né? Por exemplo, isso aqui é um escape rápido, né? Ele está atuando no avanço ou no retorno, tá? Aí vocês vão perceber, né? Tem que tentar perceber, tá? Fez lá, copiou. Aí vai vir agora alguns exercícios que não está pronto, ó. Mas ele está meio mastigado já. Significa, tá fácil de fazer, tá? Então aqui, ó, qual é o exercício aqui, ó? Comandar no cilindro de simplização, dois pontos diferentes e independentes e utilizando uma válvula OU. Então, se você apertar este botão ou este botão, o cilindro tem que avançar e você tirou a mão do botão, ele volta. Beleza, vocês vão ter que fazer isso aqui. Aí, o que vocês têm que fazer aqui, ó? Construir as linhas que estão faltando, né? Tá faltando as ligações tudo aqui, ó. Mas observe que já deixei muita moleza para vocês, né? Ó. Já está mais ou menos posicionado certinho, né? Fazer as ligações, tá? E aí vocês vão fazer o quê? Numerar os elementos e as vias, desenhar lá dentro do Fluid Sim, simular, dar um print, exercício 6, pá, cola essa imagem lá no trabalho também, ok? Muito bem. Aí vai vir alguns exercícios desse tipo, ó, que vocês têm que ir apenas preenchendo as linhas. Beleza. Aí, fez esses exercícios aí, ok? Agora, vai aumentar um pouquinho mais a dificuldade. Aí a gente vai falar assim, ó, comandar no cilindro de duplação utilizando válvula com duplo piloto. Onde é que está a válvula com duplo piloto aqui? A válvula está aqui, ó, professor. Beleza, a válvula está aqui. E duas válvulas com botão para avanço e retorno do cilindro. Então aqui, ó, aqui eu pus duas vezes. Significa que você tem que usar duas vezes esse elemento. Uma válvula acionada por botão. Aí eu digo aqui, ó, essa válvula com botão é para avanço e retorno do cilindro. Então você vai fazer o quê? Apertou um botão, ele avança. Apertou o outro botão, ele retorna. Aí, onde é que está o cilindro? Ah, está aqui o cilindro. O que mais que você precisa? Ó, controlar a velocidade do retorno. Quem é que faz controle de velocidade? Ah, é válvula reguladora de fluxo unidirecional. Onde é que está ela? Está aqui, ó. Ok? E os elementos de entrada lá, linha de pressão, unidade de conservação, beleza? Só que aqui agora, ó, eu pus quais elementos vocês vão usar. Vocês vão usar todos esses elementos e esse aqui duas vezes. Mas agora não está mostrando a posição deles. Então vocês vão ter que ir pensando, né? Não muda muito, né? Ah, o cilindro atuador é lá em cima. Depois, válvula de comando, válvula de sinal é mais abaixo. Os elementos de entrada de pressão e unidade de conservação, mais abaixo de tudo, né? E vão construir, certo? Fazer o quê? Mesma coisa. Vocês vão construir lá, numerar elementos e vias. Feito, simulou, funcionou, tá? Tentem sempre regular aqui para ver se ele está atuando realmente, né? Se ele vai ter que controlar a velocidade do avanço. Quando você simular, você tem que pôr aqui um estrangulamento, aqui mudar aqui, né? Nas videoaulas tudo isso é explicado, né? Dos anteriores, né? Aí você vai lá e tem certeza que ele está atuando no retorno nesse caso aqui, né? E não no avanço, né? Porque estou pedindo para controlar no retorno nesse caso. Beleza, fez lá. Aí, que mais que vai vir lá? Comandar no cilindro de duplação, a mesma coisa. Agora os outros aqui, ó, eu vou dar os elementos que vocês vão usar. Vários elementos que vocês vão usar. Só que agora vocês vão ter que pensar onde posicionar esses elementos, se ele vai ser avanço, vai ser retorno e tudo mais, e vai construir os circuitos e vai simulando e mandando, depois dando um print, né? Ah, agora chegou aqui um pouco diferente, ó. Comandar o cilindro de duplação utilizando uma válvula com botão pulsante, efetuar o retorno automático quando for atingida a pressão pré-programada na válvula de sequência. Então aqui, ó, tem que usar uma válvula de sequência, ok? Ah, quais elementos vai usar? Só vai usar os que estão aqui, ó. Uma válvula do piloto, um cilindro, uma válvula acionada por botão, entrada aqui e a válvula de sequência. Tem que fazer com que o teu circuito faça isso aqui, ó. Você vai apertar, ele vai avançar, quando atingir a pressão que programou aqui, ele retorna, ok? Beleza. Aí faz a mesma coisa. Numera as vias, os elementos, tudo, dá um print daquele teu circuito, cola lá, circuito 15. Aí o último exercício, circuito 16. São 16 exercícios, tá? Aí no caso aqui, tem que fazer com ciclo contínuo. Aí eu coloquei aqui, ó, válvula acionada por rolete. Vão usar duas. Aqui uma válvula com botão com trava, né? Um cilindro, uma válvula de comando do piloto, uma válvula temporizadora, unidade de conservação lá e entrada de pressão, ok? E esse aqui duas vezes. Então aquele que vai usar, em vez de desenhar duas vezes, eu simplesmente pus aqui, ó, vai usar duas vezes.
Prestar atenção nisso, né? Fez tudo lá. Numerou os elementos e as vias. Beleza, tá tudo pronto. Aí esse trabalho, vocês vão ter um prazo de 1 mês para entregar. O que seria o ideal? O ideal, esse é o ideal, tá? Não são obrigados a fazer. O ideal é que vocês fizessem esses 16 exercícios, não é tão difícil. Dentro dessas 2 semanas, porque daqui 2 semanas vocês vão ter uma avaliação. E a avaliação, quem fez tudo isso aqui, vai tirar 10. Porque vai ser em cima disso aqui, não vai mudar praticamente nada, né? Vai ter, construir alguns circuitinhos aqui e coisas mais básicas ainda. Algumas perguntinhas mais fáceis ainda, tá ok? Essa é a atividade que vocês vão ter agora nesta aula e que vocês terão um prazo maior para entregar, beleza? Observem que nessa semana aqui, então, a gente vai deixar apenas essa atividade e eu vou contar como sendo 2 aulas, porque vocês vão ter bastante trabalho aí, tá? Então, não vou pôr uma aula a mais aqui, porque aqui já vai ter bastante trabalho, tá bom? Aí nós vamos deixar os próximos assuntos para uma outra aula lá. Como a semana a gente vai estar... Normalmente a gente está pondo assim, né? A gente combinou aqui de pôr 2 aulas para a gente explicar, né? Os conteúdos todos, né? Porque a coisa é um pouco complexa, né? Para quem está iniciando, ok? Dessa semana, então, excepcionalmente, a gente só vai ter esse elemento aqui e vai contar a entrega desse trabalho aqui também. Eu vou colocar, além desse trabalho aqui, que vai ter 1 mês, eu vou colocar um questionáriozinho somente para dar presença, tá? Porque quem não entregar o trabalho vai ficar com falta. Aí é ruim também, né? Porque vai acontecer. Então eu vou fazer assim, ó. O que vai contar presença não vai ser o trabalho. Vai ser um questionáriozinho com 2 perguntas. E na prática eu vou fazer assim. O cara respondeu o questionário, ele vai ganhar presença nessas aulas aí. Não respondeu, ele vai ficar com falta, tá? E a tarefa vai ter um peso maior do que esses questionários que estão sendo feitos até agora e essas tarefas normais que a gente tem feito, tá? Esse aqui já vai ter assim, ó. Normalmente esses trabalhos todos que vocês estão fazendo, a gente vai somar, tirar uma média disso, tem a nota da avaliação, seria 50% disso, 50% da avaliação. Com esse trabalho aqui, não vai ser para o primeiro bimestre, tá? No primeiro bimestre vai funcionar só essas 2, a nota dos trabalhos que vocês fizeram até lá e a avaliação individual, dá uma média. No segundo bimestre, nós vamos pôr a média das atividades que vocês forem entregar, vai valer uma nota. A média desse trabalho vai valer outra nota. E a média da avaliação individual, outra nota. Aí a gente vai somar essas 3 notas, dividir por 3 pesos e vai gerar a nota do segundo bimestre. Tá ok? Então seria isso, pessoal. Então aqui estão as referências, né? Vocês têm que fazer o quê? Tá na dúvida? Vai consultando os materiais anteriores que explica como é que funciona uma válvula, como é uma reguladora de fluxo, como é que eu controlo a velocidade, como é que eu uso lá uma válvula temporizadora, quando é que eu tenho que pilotar ela, né? Uma válvula de sequência, né? E assim por diante, tá ok? Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando mensagens lá, né? Vão fazendo os exercícios, vão postando dúvidas lá, tá? Vocês vão fazer o trabalho, tá? Vai fazendo um Word, né? Todos eles e vai entregar tudo de uma vez só, porque senão vai ficar dando muito trabalho pra gente, né? Imagina cada um põe os 16 exercícios lá dentro, tá? Então no Word a gente já vai batendo o olho e vai melhor, né? Para vocês vai ser melhor, porque vocês vão pondo lá dentro tudo e manda só um arquivo, né? Certo? Esse arquivo depois vocês vão postar no Moodle. Aí a gente vai avisar, vocês têm um prazo de 1 mês lá para postar essa atividade, né? E aí eu vou lembrar vocês lá, vai vencer tal, tem que postar esse arquivo do Word, vocês vão postar dentro do Moodle. Muito bem. Mas assim, tá em dúvida em tal circuito? Manda uma mensagem pelo Teams ou manda pelo Moodle. E aí a gente ou vai no WhatsApp lá, a gente vai lá, você posta o exercício para você, professor, aqui não está funcionando, posta a imagem lá, eu vou falar, aqui você não está funcionando por causa disso, disso e disso, e a gente vai ajudando, tá? Tanto eu como o professor Chico. Se vocês entrarem em contato, tá em dúvida, a gente vai ajudando a esclarecer e vai fazendo com que vocês passem a entender melhor o assunto e dominar bem esse assunto. Isso aqui é básico, então é um assunto mais fácil. Daqui para frente, a tendência é a gente começar a estudar circuitos um pouco mais complexos, né? Com mais de um atuador, né? Um atuador é operações muito simples. Eu faço lá, eu vou fazer um processo de rebitagem. Só vou pôr um rebite. Beleza. Vai precisar de um atuador só, né? Eu vou fazer uma furação só numa chapa. Vai precisar de um atuador. Mas muitas máquinas vão precisar de 2, 3, 4 atuadores, né?
E aí a gente tem que aprender também, tá? Encerramos então aqui a nossa videoaula. Espero vê-los numa próxima, tá? Um abraço a todos aí.